Início. Todo mundo aqui sabe que eu sou psicóloga, né? Acho que a grande maioria sabe que eu sou psicóloga. E eu, quanto especialidade, eu sou sexóloga. E as pessoas me perguntam, né? O que faz uma sexóloga? Muita gente acha que a gente só fala de sexo, né? E, na verdade, o que a gente fala e a proposta que a gente tem, quanto especialista, é falar da sexualidade quanto essência, né? Quanto pessoa, quanto indivíduo. Não quanto relação sexual, mas sobre tudo aquilo que esse corpo que você tem te traz como uma oportunidade, né? A gente só tem todas essas sensações que a gente tem nesse corpo porque a gente está vivo, né? Enquanto a gente está vivo, este corpo é um corpo que ele pode trazer muitas coisas para a gente. Ele é um corpo com muita possibilidade. E a gente, quanto especialista, a gente fala um pouco disso, né? Desse corpo que produz um monte de coisa dentro da gente e o que a gente faz com tanta informação. A primeira queixa que eu sempre tenho no meu consultório, quando a gente pensa em atendimento de casais, eles sempre me perguntam por que tem muita briga no relacionamento, né? E aí eles saem me falando tantas coisas, né? Eles falam para mim, por exemplo, ela é preguiçosa. Aí ela fala dele. Ele também ele não faz nada. E eles ficam trocando ofensas. E aí, num determinado momento, na primeira sessão, eles sempre me perguntam o que eu acho. E o que eu observo no meu dia a dia. Sabe qual é o grande problema das relações? São as nossas expectativas. O problema da minha relação não está no outro. O problema da minha relação está na expectativa que eu criei em relação ao outro. Eu crio uma expectativa daquilo que eu quero receber do outro. E se o outro não dá, a gente culpabiliza o outro. Mas a gente esquece de olhar para dentro da gente e falar, bom, de onde é que nasce essa expectativa? Qual é a experiência que eu tenho sobre essa expectativa? Porque é claro que todo mundo que está aqui se casou uma vez só, ou se casou 2, 3, 4, casou em busca da mesma coisa, que é de ter uma relação no valor em que ele cresceu. Então eu quero viver bem e quero ficar casado para a vida inteira. Eu quero uma esposa que cuide de mim, que faça comida para mim. A esposa pode querer um marido companheiro que divida as coisas de casa. Mas isso tudo, ela passa por um filtro, que é o nosso filtro. E a gente sempre tem que se lembrar que quando a gente se relaciona com o outro é só uma parte da nossa relação. E a nossa relação sempre começa olhando para a gente mesmo. Então a proposta que a gente tem hoje é que você olhe para dentro de você. Para que você olhe quem é essa pessoa que está se relacionando com o outro. Quem é você na relação? O que você se propõe a ser? Quais as histórias que você quer reconstruir? Qual é o sonho que você quer viver? Mas antes de tudo, olhe para a pessoa que você escolheu caminhar com você. Olha para o seu esposo, para a sua esposa. E você vai dizer para ele o seguinte: eu escolhi te amar. Porque, na verdade, o amor, ele é um sentimento que a gente escolhe viver. Eu escolho todos os dias amar o Géser. Eu escolho todo dia renovar os meus votos com Géser. Eu escolho todos os dias mudar minha opinião para viver ao lado do homem que eu acredito. Isso só demonstra o quanto a gente tem uma capacidade de pegar tudo isso que a gente tem dentro da gente e transformar. Quando a gente hoje à tarde estava conversando sobre o que a gente iria falar, eu falei, a gente chegou uma hora que a gente começou a rir, porque assim, a gente tem casais de todas as idades. Eu poderia falar para jovens que têm um tipo de relacionamento, eu poderia falar para quem é mais velho que tem outro tipo de relacionamento, eu poderia falar para gente que está na meia idade, mas na verdade, todos aqui partem do princípio de que
eu tenho uma expectativa na minha relação. Eu poderia trabalhar com várias coisas, mas a gente decidiu trabalhar com as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque quando eu me melhoro e quando eu melhoro as minhas expectativas, o Géser muda. Quando eu dou um passo para trás, o Géser às vezes dá 2. Às vezes a gente junta para fazer e no final a gente não faz. Porque a gente decidiu fazer novas escolhas. Que nessa noite você aprenda que não é a idade, mas é a possibilidade de estar vivo e de fazer novas escolhas a todo momento. Amém? A pastora Joyce falou que amar é mais do que um sentimento, né? Amar é uma escolha, né? No final eu vou falar sobre isso, sobre o amor, né? Mas quando nós nos conhecemos, a Joyce era uma pessoa que havia passado por 2 relacionamentos anteriores e estava machucada, foi traída, e o sentimento dela era de que ia acontecer a mesma coisa novamente, né? E aí era aquela coisa, até qualquer situação, não, você vai me trair, né? Mas não, eu mostrei para ela que eu tô com ela porque eu decidi estar com ela. Se algum momento eu chegar e pensar em outra pessoa ou começar a ter um sentimento por outra pessoa, não faz mais sentido eu estar com ela. Não vou trair. Se não faz mais sentido, eu não tenho nada que me prenda. A pastora, a gente não tem filhos em comuns, cada um tem os seus filhos, né? A gente não tem mais nada que prenda um ao outro se não for o amor. Então é importante amar. Amar é uma escolha, né? E eu quero, neste momento, que você se coloque de pé. Vamos dar uma sacolejada aí agora. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui e ela vai continuar com a palavra dela. Mas eu quero que você, nesse momento, faça o seguinte. A mulher vai se abaixar e vai pegar no pé do homem. Então vamos lá, a mulher abaixa, pega no pé do homem. Pode pegar no calcanhar, pega no... Não onde? Abaixa aí, para baixar, lá embaixo. Não é para sentar não, é para baixar. Ok? Aí ó, agora o homem, a mulher pegando no seu pé, o homem vai abaixar e vai pegar no pé dela. Vamos lá, o homem pega no pé aí. Todo mundo pegou no pé aí? Hã? Aí, agora o homem levanta, ajuda a mulher a levantar. Me diz uma coisa, foi fácil? Não? Foi fácil? Para quem foi fácil aí? Não, eu vi gente sentada. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um abraço na pessoa. Agora me diz o seguinte, o que foi mais fácil? Pegar no pé ou dar um abraço? Então, isso daqui, gente, é para vocês verem que às vezes ficar pegando no pé não é a melhor coisa. É muito mais fácil você dar um abraço, né? Você abrir seu coração, porque o abraço você transmite, né? Energia, você recebe energia. E pegar no pé é chato, né? É ruim, não é? Você tem que fazer um esforço sobrenatural, ficar pegando no pé.
Então, é muito melhor você pegar e dar um abraço na pessoa. Então, a partir de hoje, quando a pessoa estiver pegando no seu pé, você vai lá e dá um abraço nela. Ok? Combinado? Aí você vai ver que a pessoa vai parar na hora de pegar no seu pé, porque vai lembrar desse momento. Certo? Pode se sentar. Quando a gente cria muita expectativa, a gente tem algumas coisas que acontecem que na psicologia a gente chama de comportamento privado. O comportamento privado é aquilo que está dentro de você. Seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos. E aí, vamos falar um pouquinho com as mulheres. Porque mulher é ótima. Oh, meu marido falou que hoje eu estou assim, Jesus está me abençoando muito, porque eu estou pregando até com Coca-Cola. É o quê? Quando a gente tem as coisas que são dentro da gente, a gente tem uma coisa que a gente acha que todo mundo tem. A ciência explica que a mulher, ela tem muito mais conexões cerebrais, então ela tem um compartimento muito grande cerebral. E ela guarda muita informação. Então é como se ela tivesse milhões de caixinhas dentro da cabeça dela. Ela tem a caixinha da caixinha. Alguma mulher se coloca nesse papel de ter a caixinha da caixinha? Lá na memória. Aquela coisa que ninguém mais lembra. Aquela palavra que o cara, se bobear, ele fala que ele nunca usou na vida. Nós temos e está lá dentro. Agora o homem deve ter 3 caixinhas. Eles não lembram. E olha para você ver como é uma expectativa. A expectativa da mulher, já que ela tem as caixinhas, é que o homem também saiba do que ela está falando. Então, às vezes, eu começo uma conversa, eu falo como se ele já estivesse dominando o assunto. Até uma hora que o Géser vira para mim e fala assim, do que você está falando? Se eu não volto, não abrir a caixinha certa, eu vou pensar o quê? Meu marido não me escuta. Meu marido não me ama. Meu marido não liga porque eu falo. Mas é que, na verdade, biologicamente, nós somos diferentes na estrutura. Nós somos diferentes naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, na forma que enxergamos. Nós somos diferentes em todos os aspectos biológicos que a gente possa imaginar. A gente produz um tipo de hormônio, o homem produz outro tipo de hormônio. A gente tem uma coisa que chama tensão pré-menstrual, que deixa a gente maluca. O homem não tem. Então a gente, às vezes, dentro da relação, a gente precisa se olhar por todos os ângulos. A gente precisa se olhar para alguém que biologicamente produz algo que é diferente do outro. Da mesma forma, os homens que ficam dizendo para a gente, nossa, essa semana ela tá louca. Não! A gente está com um monte de hormônio que ora deixa a gente feliz, e ora deixa a gente chateado, ora faz a gente sorrir, ora faz a gente chorar. Mas a relação, a grande chave dessas questões que a gente tem no nosso dia a dia é de pegar essa possibilidade que a gente, desse corpo que traz essas coisas para a gente, porque até agora eu estou dizendo de um corpo que promove algumas coisas que vão dar lá no nosso comportamento. Eu tenho um corpo que faz várias conexões e que tem uma memória. Qual a maior memória que a gente pode ter? De computador? 1 tera. Enquanto o homem tem um pendrivezinho pequenininho, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto a gente, quanto? 1 GB o homem tem? 1 KB, não faço a mínima ideia, mas deve ser isso, porque como eu tenho bastante memória, eu estou com outras coisas na memória. A gente precisa lembrar, às vezes,
que a gente vai ter um biológico que vai responder para as nossas questões diárias. Mulheres, não critiquem achando que não são amadas. Homens, não critiquem achando que somos loucas. Somos seres que fomos criados por Deus sendo diferentes. E está aí a beleza de se relacionar. Porque eu imagino assim, eu me acho super ótima, mas eu não queria uma Joicinha para namorar. E eu tenho certeza que se o Géser namorasse com alguém parecido com o Géser, ele não ia conseguir sair de casa, porque ele ia esquecer tudo. Então a gente e a gente se forma, não baseado naquilo que a gente tem de melhor, mas baseado nas nossas diferenças. Eu vou contar um segredo familiar, que só quem sabe é meu marido e meu sogro e minha sogra. Eu não sou tão divertida quanto parece. E eu não gosto de piada. Não gosto de piada, gente. Quer contar piada? Conta pra ele, conta pro meu sogro, pra minha sogra, mas não conta pra mim. Eu não dou risada. E meu marido, a gente estava conversando sobre coisas que a gente pode fazer para o relacionamento. E uma das coisas que a gente pode fazer é fazer o outro rir. Aí meu marido falou, essa tá difícil. Mas assim que ele conta uma piada muito sem graça, e eu olho para a cara dele e ele está se acabando de rir, eu dou risada dele. Que eu falo, gente, que barato louco, essa piada nem teve graça. O cara está se acabando de rir, o elefante caiu na lama, quá, 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 eu olho, meu Deus. Ele acha o máximo e eu fico pensando, é doido. É porque ele sempre faz isso porque eu não dou risada, aí ele faz isso e eu acho isso ridículo. Mas eu dou risada porque é engraçado. Mas veja, o dia a dia ele já é muito pesado. As relações, elas são muito difíceis. Levar com bom humor, às vezes vai trazer a leveza das ações que a gente não vai conseguir dar conta no nosso dia a dia. Dar risada de uma coisa que aconteceu que não foi tão boa, talvez valha a pena. Mas vamos pensar que a gente tem que sempre se olhar como uma possibilidade. No dia que eu fui mandada embora, que fundiu o meu motor, que eu comecei a chorar... Gente, olha que para eu chorar no Uber, eu comecei a chorar no Uber. E eu falei pro meu marido, ele falou, por que você está chorando? Eu falei, é o quê? Meu filho, eu fui mandada embora. O carro fundiu o motor. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, mas você não precisa chorar. Eu falei para ele, preciso chorar. Aí eu falei assim, você não está vendo o que eu estou sentindo? Aí ele vem com a teoria. Os meus neurônios não estão ligados nos seus neurônios. Aí, gente, eu falei, não dá para levar a sério um marido desse. Talvez foram 5 minutos que me tiraram de um dia realmente ruim. Pensando naquilo que você pode se comprometer dentro da tua relação, será que você pode se comprometer a tornar o dia do outro menos ruim? Às vezes o dia no trabalho foi puxado, às vezes você, mesmo trabalhando muito certo, às vezes você vive uma opressão no dia a dia que é natural de uma sociedade que está cada vez mais massacrando todo mundo, porque só quer aquilo que a gente só quer tirar da gente. Por mais que você trabalhe bem, é uma empresa que vive te ameaçando de te mandar embora. Por mais que você limpe tua casa, você vira do lado, teu filho já sujou tudo de novo. Você estava numa expectativa de fazer uma comida e a carne não descongelou. A gente pode ser o casal que decidiu fazer novas escolhas. Não tem a carne, faz um ovo. Mozão, vamos comer um ovão aí. Ou o trabalho foi pesado. Vamos assistir um negócio divertido na Netflix, já foi pesado. Vamos trazer mais leveza, sabe por quê? Porque quando chega no consultório para fazer aconselhamento de casais, normalmente acaba em separação, porque já se destruíram. Porque não conseguiram recuperar na fase que tinha recuperação. Meu marido brinca comigo que eu consigo separar em 3 semanas. Tem gente que traz o amado em 3 dias, né? Eu consigo separar em 3 semanas.
Mas eu não estou feliz com isso. Porque quando eu escuto a história, eu falo, por que não pararam nessa fase? Por que se magoaram tanto? Por que não se divertiram mais? Por que não levaram com mais leveza? Por que não criaram um tempo juntos? Porque eu escutei um dia desses que a pessoa estava em crise no relacionamento e falou para mim assim, eu estou em crise no relacionamento porque eu trabalho o dia inteiro com meu marido. E quando eu vi aquilo me remeteu a várias coisas que eu escuto no consultório. E aí deixa eu só falar que eu posso falar, porque primeiro vocês não conhecem, mas os meus pacientes, eles assinam um termo sabendo que eu uso os exemplos, tá? Então não é quebra de sigilo. Quando o meu paciente chega lá e fala para mim assim, eu fico o dia inteiro com ela, eu trabalho junto, eu durmo junto. Eu fico imaginando o seguinte, será que esse casal não aprendeu que serviço, quando a gente bate o ponto e quando a gente termina o serviço, a gente precisa abrir mão desse serviço? Será que esse casal não consegue, de repente, assistir uma boa comédia na Netflix? Será que esse casal não consegue entregar seus filhos para alguém, para eles poderem sair, para fazer nada? Para tomar um açaí, para tomar um sorvete? Foi o trabalho que acabou com a relação deles? Ou foi a falta de olhar para essa relação? Então, às vezes, a gente precisa ter muito carinho, porque a gente não se percebe dentro da relação, e quando a gente vai ver, a gente está destruído. Quando a gente vai ver, a relação já não existe mais. Você olha para o seu cônjuge, você já não olha mais para ele como alguém que você conhecesse, ele passou a ser um estranho vivendo dentro do teu lar. Você olha para ele e fala assim, gente, não foi com esse cara que eu me casei. Mas na verdade, você também não é mais essa mulher que ele se casou. Eu não sou a mesma Joyce de 7 anos atrás. E glória a Deus por eu não ser, você sabe por quê? Porque construir uma relação com o Géser me transforma todos os dias. E construir a minha relação com o Géser faz com que o Géser se transforme todos os dias. E todos os dias a gente vai conhecendo algo novo um do outro e vai construindo também coisas novas entre a gente, que a gente começa a ter o hábito juntos. Eu não vou andar de bicicleta. Não dá para fazer tudo, né? Então porque senão ele vai se empolgando, vai chegar lá no final e vai falar, nossa, pastora, já vamos marcar uma bike. A gente não precisa ser exatamente o que o outro é. A gente pode ser aquilo que a gente é. Mas a gente precisa construir uma relação. Ai, Joyce, mas eu tenho 30 anos de casado. Mas quando você tiver 31, você não vai ser quem era com 30. Quando você tiver 40 anos de casado, você não vai ser quem você era com 20. Até o dia que um dos dois partir. Há esperança para viver o novo. A irmã Cidinha daqui, um dia desse chegou em mim e falou assim, pastora, eu não vou no encontro porque eu sou viúva. Aí eu falei, fique em paz. Aí ela virou para mim e falou assim, mas estou vivendo tanta coisa diferente. Eita, que eu estou me acabando. Eu vou para não sei aonde, eu vou para o Sesc, vou para o teatro, vou dançar, mas sinto falta do meu marido. Será que a gente está construindo esse tipo de relação onde ele vai fazer falta? Será que eu estou sendo a esposa que meu marido vai sentir falta? Será que a gente está construindo uma relação onde os nossos filhos vão querer se casar porque eles enxergam que o casamento é bom? Será que a gente é referência? Quando as pessoas olham, falam assim, ó, tinha tudo para dar errado, mas eles estão indo bem. Não é sobre as nossas fraquezas, mas é sobre as possibilidades de transformação que a gente tem diariamente quando a gente passa a enxergar que eu não preciso mudar a Joyce, eu preciso mudar as minhas expectativas. Eu não preciso tornar meu dia mais pesado, eu posso tornar meu dia mais leve. Eu não preciso o tempo todo ofender, porque isso evoca no outro também a sensação de que ele precisa o tempo todo se defender. A gente não está numa relação
Que hoje o mundo está tão moderno, né, que todo mundo fala que é 50% um, 50% outro. Isso é no divórcio, amado. Na relação, os dois têm que estar na relação 100%. 50% é meu, 50% é dele quando você vai se separar. Se você está construindo uma relação, é uma relação junto. A conta está negativa da gente. A gente está com um problema financeiro, mas é nosso. A gente está com problema com os nossos filhos. A gente está com problema de gerenciar a nossa casa. Porque quando a gente começa a se individualizar, não faz mais sentido a gente caminhar junto. Quando eu começo a olhar para mim e ver as minhas necessidades, aí eu estou em busca dos meus sonhos. Eu já tomei a decisão de então terminar a minha relação. Então nada mais justo que eu use de sinceridade e fale, eu vou buscar aquilo que me satisfaz. E vou tocar minha vida. Vou arcar com as consequências, mas vou viver melhor. Do que destruir mais do que uma pessoa. Eu escutei uma vez de uma pessoa que traía, que me disse assim, ninguém tem nada a ver se eu traio, porque a traição, quem faz sou eu, diz respeito à minha vida. E aí, eu quanto psicóloga, normalmente eu continuo pensando, tentando evoluir o pensamento desse cliente. Mas naquele dia, eu falei para ele, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você toma essas decisões, como é que você acha que seus filhos vão te enxergar lá na frente? Porque fato, você faz o que você quiser. Mas outro fato é que as nossas ações envolvem todos que estão do nosso lado. Quando eu me separei pela segunda vez, se eu não tivesse o apoio dos meus pais, talvez eu não seria essa Joyce que está aqui. Quando eu digo apoio, é o apoio de me ver chorando todos os dias. E ouvir meus pais falando, vai passar. Eu não escolhi ser traída. Não foi uma decisão minha. Então a gente não pode achar que as nossas escolhas dizem respeito apenas a gente. Quando a gente constrói uma família, as nossas escolhas dizem respeito a todos que estão ao nosso redor. Aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos pais, aos nossos irmãos. Então pensem com muito carinho sobre as questões do seu dia a dia. Como é que as minhas escolhas vão fazer na minha roda de amigos? Como é que as nossas escolhas na nossa relação vai impactar o nosso Natal? Como é que vai ser as férias dos nossos filhos? Porque esse é um peso que no final a gente paga, mas machuca muito. E aí a gente começa outras relações muito machucado, porque a gente ainda não entendeu que é nossa responsabilidade cuidar afetivamente das nossas relações. Na nossa relação a gente precisa dialogar o tempo todo. Porque através do diálogo a gente descobre o que está dentro do outro. Pastora, mas eu vou falar 5 vezes a mesma coisa, fala 10. Fala até você se cansar. Porque se você não falar, certamente ele não vai saber. E lá no final, você vai poder dizer para ele assim, eu não falei uma, eu falei 2, 3, 4, 5. Então que a gente esgote todas as possibilidades que a gente tem para viver esse novo. Que a gente esgote todas as possibilidades para que a gente viva melhor. Para que a gente construa os nossos planos. E para que a gente enfrente essa vida que é muito difícil. Às vezes a gente acha que se a gente ficar juntos vai dar tudo certo.
E na verdade hoje, eu posso dizer hoje com a minha experiência, que a minha relação dá certo, sabe por quê? Porque nos meus piores dias o Géser está lá. Nos dias mais difíceis, é teu companheiro que está lá. Nos dias que você não tem uma amiga, que você possa contar algo, que aí fora vão te julgar, teu marido vai estar lá. Tua esposa vai estar lá. Criem o hábito de ter o relacionamento mais incrível da vida de vocês. Faça desse relacionamento um lugar seguro, onde você pode entrar e sair dessa relação em dias bons e dias maus, mas sabendo que a referência é o cuidado e o amor que vocês decidiram fazer juntos. Que amar e caminhar juntos seja uma decisão diária. No primeiro ano de casado, acho que eu falei todos os dias que eu queria me separar. Ele falou que foram 3 por dia. Porque eu estava machucada. Se for para viver um inferno, eu não vou ficar casada. Se for para brigar, eu não vou ficar casada. Se for para dormir junto, eu não vou ficar casada. Era mais ou menos nesse ritmo que eu estava. Eu precisei ter uma cura para enxergar que as pessoas são diferentes, vão fazer coisas diferentes, e que ele pode sim fazer novas escolhas, e que eu sou sim merecedora de ter alguém que me ama o suficiente para dizer: eu te escolhi. Que você tenha nessa noite a possibilidade de falar para o teu cônjuge que você escolheu. Eu te escolhi amar, eu escolhi te amar. Eu escolhi caminhar com você. Eu escolhi estar lá dia a dia com você. Eu gosto de ter dias maus com você, porque eu gosto de saber que os dias bons vão vir e vão ser incríveis. Eu gosto de olhar para frente, olhar o nosso futuro, mas olhar para trás e ver essa caminhada bonita que a gente fez. De dar risada de todos os perrengues que eu achava que não ia passar e que passaram. De todas as coisas difíceis que eu passei e toda a vergonha que eu passei, eu olhar minha relação e falar: minha relação é incrível. De ter muito orgulho. Que você tenha este cuidado na tua relação, de olhar para trás e ter muito orgulho da tua jornada. Torne as suas histórias porta-retratos. Quando a gente pensou no tema, né? Alguém coloca foto feia no porta-retrato? Alguém coloca uma memória que não gosta no porta-retrato? Quem já tirou foto de briga e pôs na porta na sala? Quem já fez isso? Quem já fez uma viagem incrível e olhou para a foto e sentiu tanto orgulho daquilo tudo? Quem já olhou uma foto e falou: nossa, esse meu maridão é bonito, hein? Olha para de vocês, só fica a dica. Pra gente, pra ninguém olhar. Foi tudo combinado. Vamos se apaixonar de novo? Vamos descobrir o que o outro ainda não contou pra gente? Vamos refazer nossas histórias? Vamos ver se a gente está pensando a mesma coisa? Vamos ver, Géser? Vamos fazer a dinâmicazinha? Nós temos aqui para vocês, simples mortais, o quiz do mozão. Vem aqui, mozão. Faz a pose, o quiz do mozão, vai. Do mozão. Vocês vão responder, só que cada um vai responder o seu. Não conta para o outro. Responde e não conta para o outro. Depois você vai fazer o seguinte: você vai discutir com o seu casal lá e vai falar assim: essa pergunta aqui é o quê? Vocês vão descobrir que às vezes tem coisas que a gente não sabia sobre o outro, mesmo vivendo muito tempo ao lado dele.
Ainda tem gente fazendo? Todo mundo já respondeu? Pensando, depois em casa vocês dão uma olhadinha, porque senão a gente não vai ter tempo. Porque vocês sabem que a pastora Joyce fala demais, né? A gente já sabe disso. Mas a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem 16 perguntas. Quantas perguntas a gente fez em conjunto? Quantas a gente acertou? No nosso caso, eu e o Géser, quem é mais romântico? Eu. Quem é mais bagunceiro? Você. Quem faz mais drama? Eu. Quem manda mensagens fofas? Só eu. Quem come mais? Você. É mentiroso, meu povo. Gente, ela almoça, aí a gente vai... Vamos imaginar um final de semana, né? A gente vem para a igreja, almoça no domingo, aí arruma a cozinha ali, aí eu vou pro quarto primeiro, aí lá vem ela com um pratinho atrás, né? Eu falei, mas você tá comendo de novo? E aí, calma. Não é docinho não, é comida. Come pra caramba. A dinâmica é minha. Na verdade, eu como em doses homeopáticas, ele que lute. Como menos que ele. Quem lava a louça melhor? A máquina. A gente não lava. Quem é mais preguiçoso? Quem se arruma mais rápido? Gente, por incrível que pareça, sou eu. Se homem é bonito demais, rapaz, ele demora 3 horas para se arrumar. Quem é mais estressado? Já está a resposta, né? Eu. Quem é mais engraçado? Quem vocês acham que é mais engraçado? Ele não tem graça. O engraçado dele é que ele não tem graça. Gata, o elefante caiu na lama. Meu ponto eletrônico está falando. Um dia eu contei uma piada que você riu. Foi. Tô casada há 7 anos. Essa é boa. Quem dorme mais? Eu. Quem chora mais? Você. Quem é mais ciumento? Você. Quem reclama mais? Você. Nossa, eu tô ganhando. Sou o número 1 da vida dele. Seu mozão é? Você. Aê. Vamos aplaudir. Vocês vão levar esse papel embora. E vocês vão conversar sobre esse papel. E aí já ajeita aí a informação que não bateu. Já dá um toque pro mozão e fala, mozão, você tá meio mentiroso. E aquilo que é verdade, que você possa fazer melhor. Que você possa fazer a diferença na tua relação. A gente